Fala aí, pessoal, iniciando mais um vídeo de análise de um fundo imobiliário, um acompanhamento mensal, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o BRCR11, que é um fundo do BTG Pactual de Lajes Corporativas. Vamos para o relatório e vocês vão ver que o que eu tenho falado para lajes corporativas vale para todos, com exceção um pouco do PVBI, mas vale para todos, que é a questão da vacância. Mas teve um ponto nesse relatório que me chamou um pouco a atenção da parte negativa. Bora pro relatório. Bom, então esse é o relatório do BRCR11, é um fundo do BTG Pactual Corporate Office Fund. Ou seja, é um fundo de lajes corporativas. Agora, relatório de novembro, então mais um fundo que eu nunca tinha parado para analisar. Eu sempre venho falando para vocês que eu não gosto muito de fundo de lajes, mas foi até solicitação de algumas pessoas, alguns seguidores, então eu resolvi trazer. E obviamente é mais um daqueles fundos que, se não tiver tanta visualização assim, quem sabe eu posso tirar, mas é bom sempre ter esse acompanhamento. Bom, então aqui só um overview do fundo. Ele fala aqui que é um dos maiores fundos de investimento da Bolsa, até parece. Foi iniciado em 2012, é um fundo que tem uma história, é bem antigo, cobra 25% de 0,25% de administração, 1,10 a 1,50 de taxa de gestão, embora eles falam que tem desconto aqui, mas se vocês forem ver, dá por volta de 1,50 somado a administração com gestão, é uma baita taxa, acho até que alta, né, comparado com a média do mercado aí. 7 emissões, 226 milhões de cotas, código BRCR11. Bom, é um fundo que está bem amassado, assim como alguns fundos de tijolo, eles estão bem amassados, principalmente por causa desses caras aqui, vacância física e vacância financeira, a vacância física acima de 20%. Valor de mercado 1,59, valor de a cota 59, valor patrimonial 99, tá com deságio aqui de quase 50%, 40%, rendimento mensal 0,41, obviamente. Para ele ter esse dividend yield de 8,50, ele tem que reduzir a cota por causa desse valor baixo que ele está recebendo de aluguel. Nada mais justo do que isso. São 15 imóveis, 82% entre imóveis AAA e A. Então, e tem bastante cotistas, 150 mil cotistas. Bom, continuando aqui, um ponto que eu dei uma estudada nesse fundo, que é a questão dessa venda, o porquê que aconteceu. Ele vendeu 5 imóveis, a gente vai falar um pouco sobre a venda desses imóveis. Ele fala aqui, ó, comunicado sobre a nova transação, alienação da participação direta e indireta em 5 ativos do portfólio. O edifício Brazilian Financial Center, edifício Buriti, aqui o edifício Buriti, edifício Cidade Jardim, Transatlântico e Volkswagen. O valor da transação é correspondente a 755 milhões, sendo pago 70% à vista e 30% em 2 parcelas iguais, uma no 12º mês, outra no 24º. Então, vocês vão entender daqui a pouco o porquê disso, o porquê que esse fundo é um tipo de fundo que eu não investiria. Já a questão já por ser de laje, que é um pouco complexo, mas principalmente por causa do motivo que eu vou falar daqui a pouco. E eles colocam aqui que as motivações da transação é desinvestimento parcial nos ativos maduros, a precificação da transação representou um valor superior à marcação de valor justo. Aqui, pessoal, é que eles colocam aqui, ó, que conforme o laudo anual de avaliação, patrimônio líquido do fundo de 2,7 bi, e então eles entendem que foi superior à marcação, superior à avaliação. Obviamente, pessoal, a gente tem que sempre levar em consideração, isso eu sempre falo para vocês. Quando a gente está falando de avaliação, são premissas que a empresa que foi contratada possui, são premissas que a gente não necessariamente são as verdadeiras, né? Então, sempre a gente tem que ter sempre um pé atrás, por isso que eu falo que a gente não pode usar P sobre VP para fazer análise de fundo de tijolo, exatamente porque não são informações que de fato representam a realidade. Obviamente aqui tem o viés de framing também, que o fundo vai sempre se ressaltar essa questão de estar acima do valor de laudo. E aí, aqui está o ponto que para mim é a principal ponto negativo desse fundo,
que me chamou muita atenção, porque olha só, o fundo possui cerca de 920 milhões na database de setembro em obrigações financeiras relacionadas à aquisição de ativos, o que representa um LTV de 25%, sendo que, aqui que é o ponto, 67% vencimento em 2024. Aonde que fala isso, meu Deus? Não tem nem DRE, não tem nem demonstrativo de resultado esse relatório. Então, assim, é uma coisa para mim que é, assim, não tem nenhum motivo para ser investidor desse fundo. Me deixou bem preocupado. Quem investe tem que tomar muito cuidado com esse tipo de informação. E aqui o ponto que é o seguinte, eles colocam: dada a conjuntura econômica, as expectativas de mercado, Selic próximo a 9, o que resultaria num custo da dívida ainda superior ao cap rate dos seus ativos. Ou seja, cap rate normal de ativo de laje é por volta de 7, 8%, 8% chutando lá em cima. Como a Selic está a 9%, ela está acima do que o próprio imóvel dá de retorno. Então, ele optou por desinvestir exatamente por causa dessa pancada dessa dívida. E se a gente pensar aqui, 67% de 920 vai dar quanto? Deixa eu fazer uma continha rápida aqui, só para de cabeça eu não vou saber. 60,67 vezes 920. São 616 milhões. Então tá explicado aqui o porquê que ele teve que vender esses 5 imóveis aqui, num total de 755 milhões. Então, aqui eles colocam a parte de retorno ao cotista. Obviamente, o retorno está sendo exatamente o retorno em função do que ele recebe, em função do preço da cota. Para ele manter esse pagamento em torno de dividend yield de 8,5 aqui, ele tem que reduzir o preço da cota. Mas o ponto é essa questão de não ter esse tipo de informação. Será que os cotistas foram pegos de surpresa? A gente vai continuar acompanhando esse fundo todos os meses para a gente poder entender uns pontos desse fundo que me deixou bem surpreso negativamente. Bom, continuando aqui a performance do fundo, veja que ele está bem amassado, né, a parte da cota dele patrimonial. A evolução do número de cotistas, ele tem uma evolução, obviamente, olha só, ele começou a dar uma queda aqui, exatamente por causa... provavelmente por causa disso, né? Aqui a questão da evolução da vacância, ele tem uma vacância alta financeira e vacância física. Aí é o ponto que eles até colocam aqui, ó, vacância no final de outubro correspondia a 27 mil do Senesp, 13.800 da Torre Almirante, 3.203 do EZ Tower, 4.200 do Diamante Tower, 1.600 do Buriti, 1.507 do Sucupira e 527 do Transatlântico, 393 do Eldorado e 274 do BFC. Então, eles colocam aqui a questão dos reajustes, mas ele tem uma vacância extremamente alta, né, que é padrão de Lajes atualmente. E aí, cadê o DRE? Devido ao processo de auditoria das informações financeiras do fundo, o relatório não inclui as informações financeiras dos meses imediatamente anteriores. As informações serão divulgadas no terceiro... Cara, como é que a gente analisa um fundo sem DRE? Não tem muito o que falar. Se vocês pegarem dos meses anteriores, também não vai ter. Teve um mês ou outro que teve aí, eu dei uma olhada geral, mas assim, não tem sentido por que investir num fundo que você não consegue nem saber a informação. Aqui, o portfólio, eu marquei aqui os imóveis que foram vendidos, que é o BFC, o Buriti, o Cidade Jardim, o Transatlântico e o Volkswagen, que são os edifícios que foram vendidos, né? Opa, quase que caiu aqui. Os edifícios que foram vendidos. E aí eu só peguei alguns pontos, né? Que o BFC ele tem 23% de ativo, o Buriti 100%, Cidade Jardim 50%, Transatlântico 28% e o Volkswagen 100%. Aqui é legal, ele mostra os contratantes, os inquilinos de cada um deles, né? Aqui mostra a vacância, então ele ainda continua com os prédios do Senesp, que tem 54,6%, o EZ Tower, que está com 42,6%, a Torre Almirante com 55,4%, que talvez fossem... eu conheço, inclusive, a Torre Almirante, aqui é perto de onde eu trabalho, então é uma questão que a gente precisa analisar. 55,4%. A Torre Almirante, se eu não me engano, era alocada para a Petrobras. Então eu marquei aqui, mas eu quero mostrar na localização. Primeiro vamos pegar a parte de receita por ativo. Obviamente é um portfólio interessante, tem 74% de AA, que são os melhores prédios.
Receita por setor financeiro, 17,8, 63,4 de outros, tem parte de saúde, automobilística. Aqui a parte de receita por região, ele é dividido entre São Paulo e Rio, 70% Rio, São Paulo, 29% Rio de Janeiro. Composição da vacância, aquilo que a gente já sabe, né? A parte do Senesp é o que mais representa, depois a Torre Almirante. Então, esses são alguns pontos de observação desse fundo. Aqui a parte de reajuste, 72%. Os indicadores, aqui a gente observa a parte dos vencimentos, grande parte acima de 2027, grande parte de contratos típicos, porque eles são bem localizados, né? Mais ou menos bem localizados, então grande parte de contratos típicos. Os principais inquilinos, né? Outros tem Petrobras, Cargill, Samsung, a Volkswagen, que é um dos prédios. E aqui, o que eu até marquei alguns pontos, esses aqui são os prédios que foram vendidos. Se a gente pegar o BFC, que eu acho que é o Buriti, não é o Buriti tá aqui, o BFC, que é ele tá aonde tá aqui, ó. Se a gente pegar, deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui da melhor localização, deixa eu pegar aqui, desenhar. A melhor localização de São Paulo é essa localização aqui, dentro de Jardim, esse pedaço aqui, ó. Essa aqui é a melhor localização, acho que vocês estão conseguindo ver meu desenhozinho aqui. Então, se a gente for pegar dos ativos que foram vendidos, esse é um bom ativo que foi vendido, porque a localização não é boa. O 7, que é o Buriti, também não. O 8, que é o Volkswagen, também não é uma boa localização. E o 9, que é o Transatlântico, também não. Na minha visão, o único imóvel que eles venderam que eu acredito que não deveriam vender, porque é o de melhor localização, é o Cidade Jardim, inclusive é um AAA, que estava com ocupação de 100%. Então foi o principal imóvel que eu entendo que eles não, que esse daqui, né, que eles não deveriam ter vendido, porque isso impacta demais na questão do fundo, né, na parte de resultado do fundo. Então é um ponto de se observar. Aqui no Rio de Janeiro, cadê o Torre Almirante? É esse daqui, Torre Almirante. Aqui é perto de onde eu trabalho, é um baita de um prédio também, só que ele está com 45% de ocupação. Aqui a evolução da carteira, não tem muito o que falar. A parte de estrutura, organização do fundo. E cadê as compromissadas, meu amigo? Não tem compromissada, não mostra quais são os CRIs, não mostra qual é o vencimento do CRI. A gente só descobre agora que 70% dessas compromissadas vão vencer agora em 24. Então você, cotista, fique esperto, mande e-mail para a gestora, cobre esse tipo de informação no relatório gerencial, porque só assim vocês conseguem se municiar de informações para poder ter um investimento tranquilo e que seja para o longo prazo, tá bom? Espero você no próximo vídeo.